Contar que o Corinthians tentou atravessar o Palmeiras na negociação por Ramon Sosa. Tenho contado para vocês há vários dias que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Nottingham Forest para a compra do atacante paraguaio de 24 anos de idade. O negócio está sendo fechado em algo na casa dos 14 milhões de euros, valor que também inclui pagamento de comissão aos empresários do atleta. Pois bem, nos últimos dias, sem a confirmação de acordo entre Palmeiras e Forest, o Corinthians sondou a possibilidade de contratar o atleta por empréstimo. Nottingham Forest diz que não há a mínima intenção de fazer negócio com o Corinthians mediante empréstimo, levando em consideração que ele já tem uma proposta em definitivo. Diante desse cenário, o Corinthians retirou sua oferta e não há nem sequer negociação entre os clubes. Hoje o Corinthians trabalha em duas frentes para reforçar seu ataque. O Biel, atacante do Sporting, o clube português está mais disposto a rejeitar a primeira oferta do Corinthians de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, mas as tratativas continuam. Outra negociação em andamento, o Corinthians tenta adquirir de forma definitiva o Carlos Vinícius, que está livre no mercado depois de deixar o Fulham. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tenta resistir ao assédio europeu para a manutenção de Piquerez. Contei para vocês antes do Super Mundial que o lateral esquerdo uruguaio quer jogar na Europa. Ele entende que se não for negociado agora, dificilmente vai conseguir encontrar uma porta aberta num grande clube do futebol europeu, até por causa da idade. O uruguaio já tem 26 anos de idade. A Juventus da Itália prepara a proposta oficial. Publicação italiana afirma que há um interesse que essa oferta deve acontecer assim que o Palmeiras encerrar sua participação na Copa do Mundo de Clubes. Em meio a isso, o Palmeiras torce para que as ofertas que cheguem não animem o lateral esquerdo, porque a ideia no Palmeiras é da manutenção do atleta. O Piquerez tem vínculo com o Verdão até dezembro de 2026 e a intenção era de prorrogação desse vínculo, ainda que com um belo aumento salarial. Piquerez é titular absoluto e depois de recuperado de uma lesão que o afastou dos campos por bastante tempo, retomou o altíssimo nível e tem sido um dos protagonistas. Falar sobre o supercomputador bastante utilizado em todo o mundo para fazer projeções e perspectivas de times em várias competições. O Opta fez uma projeção a respeito da Copa do Mundo de Clubes e dá para dizer que esse supercomputador parece não botar muita fé nos clubes brasileiros. O Palmeiras e o Fluminense são aqueles com menos chances de título no Mundial para o Opta, menos até do que o Al Hilal. O Verdão aparece com apenas 3% de chance de ser campeão, enquanto o Fluminense fica com 1,5%. Pergunta que eu deixo para você é: esses números são justos diante de tudo que Palmeiras e Fluminense já fizeram? O Flu vencendo a Inter de Milão e empatando com o Dortmund no jogo em que ele foi melhor do que o time alemão, enquanto o Palmeiras conseguiu uma classificação até confortável contra o Botafogo. Só para completar e você entender ao certo tudo o que eu estou contando, importante contar que a Opta vê o Palmeiras com apenas 25% de chances de eliminar o Chelsea. Já o Fluminense aparece com 40% de chances de despachar o Al Hilal. Esses são os confrontos das quartas de final. Para a Opta, hoje o maior favorito ao título é o Chelsea, que para mim também soa para lá de esquisito. O Chelsea tem jogado bem pouca bola. A projeção do supercomputador aponta o time inglês com 27% de chances de título. Ele é mais favorito do que, por exemplo, o PSG, o Real Madrid e o Bayern, porque tem confrontos, na teoria, menos pesados até a grande final. O PSG, por exemplo, enfrenta o Bayern de Munique. O time francês, para a Opta, é o segundo com mais chances de título, 25%. O Real Madrid aparece em terceiro com 17%. O Bayern de Munique é o quarto com 15%. Borussia Dortmund em quinto com 7,8%. Falar sobre o Palmeiras, que chutou o balde em relação ao assédio de longa data do River Plate por Flaco Lopes. O time argentino insiste na contratação do centroavante. O Palmeiras não tem a intenção de vendê-lo. E para colocar um ponto final nessa história, o Verdão colocou o preço de 18 milhões de dólares, que equivalem hoje a 98 milhões de reais. O Palmeiras sabe que o River Plate não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho por um centroavante que atua no futebol brasileiro. Mas vale a lembrança de que o Palmeiras já havia gasto bastante dinheiro para contratá-lo, cerca de 70 milhões de reais, estou incluindo também os impostos. Se o River Plate topasse fazer um negócio, o Palmeiras registraria um lucro de quase 30 milhões de reais. Argentino que com a camisa alviverde nessa temporada soma 31 jogos, 11 gols e 3 assistências,
qualquer tipo de negociação só vai avançar depois da Copa do Mundo de Clubes, mas dentro do Palmeiras ninguém acredita na possibilidade de o River alcançar tais cifras. E você acha que o Flaco Lopes merece ser vendido? Se sim, por qual valor? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Ramon Sosa. Fui o primeiro a cravar para vocês que Palmeiras e Nottingham Forest tinham um acordo para a transferência do atacante paraguaio de 25 anos de idade. Vocês lembram, certo? 14 milhões de euros. Faltava o sim do Ramon Sosa, que aos pouquinhos vai se convencendo que está completamente fora dos planos do Nottingham Forest, mais que não terá propostas da Premier League, até porque a primeira temporada dele por lá não foi das melhores. Dá para contar ainda que o ótimo desempenho do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, já classificado para as quartas de final, animou o atacante paraguaio. Ele percebeu que a volta para a América do Sul em um time que é extremamente competitivo pode lhe garantir portas abertas para um retorno não tão distante para o futebol europeu. E uma das provas de que esse negócio com o Ramon Sosa avançou pode ser observada nas redes sociais do próprio atleta. Durante o fim de semana, ele chegou a postar foto de um menininho, o irmão dele, brincando com a bola. E teve um torcedor do Palmeiras sugerindo que ele venha ao Brasil para jogar no Palmeiras ao lado do irmão. A resposta do Ramon Sosa: ele é muito caro, dando risada, interagindo, brincando com torcedores do Palmeiras. Essa manifestação foi tratada até dentro do Palmeiras como mais uma sinalização de que o acordo vai acontecer. Jogador que atua pela ponta direita, atua pela ponta esquerda e vai ter um papel ainda mais importante, se confirmado, por conta das saídas do... Hora de falar sobre o Palmeiras com informação importante a respeito de Paulinho. Você sabe que Paulinho vai passar por cirurgia depois do Super Mundial. Essa nem é uma novidade, até porque o Abel Ferreira já deixou bem clara essa situação. O ponto é o seguinte: o Palmeiras já havia estabelecido como seu planejamento que essa cirurgia pós-Copa do Mundo acontecesse. Tanto que ele já realizou, inclusive, procedimentos pré-operatoriais antes da viagem para os Estados Unidos. A ideia era entender quais seriam os processos, como cuidar do Paulinho e qual seria o método de cirurgia que demandaria menos tempo para o retorno dele. O que dá para dizer é que o procedimento pós-Copa vai ser bem menos invasivo do que aquele que o tirou do campo por quase 4 meses, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Ele havia passado por cirurgia enquanto ainda atleta do Galo. No Palmeiras só conseguiu estrear no mês de abril, mas segue com muitas dores na região da canela. Esse processo menos invasivo vai funcionar como uma espécie de raspagem. E a estimativa é de que entre 2 e 3 meses ele esteja à disposição, de preferência sem dor, até porque para jogar cerca de 30 minutos já tem sido muito complicado. Depois de marcar o gol da vitória contra o Botafogo durante o fim de semana, que classificou o Palmeiras, repercutiu uma entrevista do empresário de Brian Rodrigues, você vai lembrar dele, atacante uruguaio de 25 anos de idade, que pertence ao América do México. Ele já foi especulado em alguns clubes brasileiros. O Vasco foi aquele que mais dedicou tempo para tentar a contratação desse atleta. A verdade é que o Brian Rodrigues funciona como uma espécie de 12º jogador no América do México, vai muito bem por lá e é muito querido especialmente pelo técnico brasileiro André Jardine. Pois bem, o empresário dele, o Edgardo La Sálvia, deu uma entrevista a um canal estrangeiro afirmando que Palmeiras, Santos e Inter Miami têm interesse na contratação do atleta. Confesso que acho pouco provável que esse negócio aconteça. Primeiro porque o Santos hoje não tem capacidade para grandes investimentos. Em janeiro, por exemplo, o América do México pediu ao Vasco 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. O Palmeiras até tem essa condição, mas tem conversas mais avançadas com o Ramon Sosa, atacante paraguaio do Nottingham Forest. Somente se esse negócio não for fechado é que eu acho que o Brian passa a ser opção. Em relação ao Inter Miami, a verdade é que o time de Lionel Messi, especialmente depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes 4-0 para o PSG, vai pensar numa pequena reformulação para tentar evoluir e melhorar os companheiros do atacante argentino. Só para completar em relação ao Brian Rodrigues, 38 jogos, 13 gols e 9 assistências na atual. Bora falar agora sobre o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, e dá para sonhar em ver o Palmeiras na semifinal. Pelo menos eu acho que dá jogo. Palmeiras e Chelsea se enfrentam na próxima sexta-feira às 22 horas. Jogo que vale 115 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela FIFA para as equipes que conseguirem chegar até as semifinais do torneio nos Estados Unidos. Palmeiras que já embolsou até aqui cerca de 220 milhões de reais, um caminhão de dinheiro. Por que eu acho que Palmeiras e Chelsea dá jogo? O Chelsea está longe de estar fazendo uma grande Copa do Mundo de Clubes. A percepção que eu tenho é de que não está muito motivado
para participar do torneio. A derrota pro Flamengo na fase de grupos foi absolutamente justa e merecida. O Flamengo foi sempre melhor do que o Chelsea, embora tenha saído perdendo com o erro do Wesley, chegou a virar, fez 3-1 e mereceu vencer com autonomia. Eu acho que o Palmeiras, fazendo ou repetindo a atuação do Flamengo, tem condição sim de passar pelo clube inglês, que nesse sábado venceu o Benfica na prorrogação. Empate no tempo normal em 1-1, na prorrogação mais 3 gols e vitória por 4-1. A menos que o Chelsea mude radicalmente a sua forma de jogar, dá para imaginar o Palmeiras sendo competitivo. Tem só um grande trunfo a favor dos ingleses, a partida está marcada para as 10 da noite, horário de Brasília. Ou seja, não será um jogo que acontecerá durante o dia, sob forte calor, uma das principais reclamações da equipe inglesa. Só para completar, é importante registrar também desfalques do Palmeiras. Murilo já está fora da competição por conta de uma lesão muscular. O Piquerez e o Gustavo Gomes, suspensos, também não jogam na sexta. O Chelsea terá apenas um desfalque. O Caicedo, volante equatoriano, recebeu o segundo cartão amarelo e não joga. Caicedo que foi eleito o melhor da partida na vitória do Chelsea contra o Benfica. E você tem palpite para Palmeiras e Chelsea? Você também acha? Bora falar agora sobre o Palmeiras, o primeiro time classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, vitória na prorrogação contra o Botafogo na tarde desse sábado, jogo em que o Palmeiras foi melhor do que o Botafogo durante 105 dos 120 minutos. O gol alviverde foi marcado aos 99, ou seja, aos 9 minutos da prorrogação, por Paulinho, que havia entrado no segundo tempo do tempo normal, fez boa participação e marcou um grande gol, um golaço, driblando 2 adversários e chutando. A bola dizia no pé do Barbosa, sem chances para o goleiro John. Inclusive, depois de marcar o gol, o Paulinho foi substituído porque está claramente sem condição de jogar. Ele reclama de muitas dores na canela, a mesma canela pela qual ele foi submetido a uma cirurgia em dezembro do ano passado. Importante contar que com a vitória e a classificação, o Palmeiras está nas quartas de final, ou seja, entre os 8 melhores do mundo. Até por isso assegurou mais 73 milhões de reais de prêmio. Essa é a bolada prometida pela FIFA a todos os times que alcançarem as quartas de final. O adversário será conhecido logo mais quando o Chelsea e Benfica se enfrentam no outro jogo das oitavas de final. Só para completar ainda sobre o Palmeiras, belíssima atuação do time, muito intenso e bem melhor do que o Botafogo. Queria chamar também a atenção para Abel Ferreira, que não conseguiu fazer o Palmeiras render bem em toda a Copa do Mundo de Clubes, mas nesse sábado a coisa funcionou super bem. Bora falar também sobre o outro lado, o Botafogo eliminado, caiu jogando pouca bola. Logo o time que foi a maior surpresa da fase de grupos, eliminando o Atlético de Madrid e terminando com a mesma pontuação do PSG. Nesse sábado o Botafogo abdicou de jogar, deu a bola para o adversário e foi sempre pressionado. Somente no segundo tempo da prorrogação, já perdendo, que o Botafogo decidiu se lançar ao ataque, até criou algumas oportunidades, mas esbarrou no pouco tempo para jogar. Se o Botafogo tivesse tido uma postura mais corajosa, é possível que conseguisse outro cenário. Terminou também nesse sábado um jejum de 5 partidas sem derrota do Botafogo para o Palmeiras, Botafogo que havia no ano passado sido campeão brasileiro em cima do Verdão e eliminado o time alviverde nas oitavas de final da Libertadores da América. Só para completar uma curiosidade, o Palmeiras usou suas redes sociais para ironizar o adversário, fazendo ou reproduzindo